Vini Júnior da Piti, e a gente vai entender que história é essa agora, mas antes da gente falar aí sobre esse caso que abalou aí o futebol europeu, o futebol espanhol depois do clássico, o El Clássico entre Real Madrid e Barcelona, eu peço para você deixar o seu like e deixar o seu comentário. O que está acontecendo com o Vini Júnior? Peço também para você deixar escorregar a sua inscrição aqui neste canal, porque é muito importante para este canal e porque tem vídeo aqui quase todo dia, beleza? Bom, a gente vai aqui ler a matéria do GE, né? Aqui ó, é da redação do GE lá de Madrid, e o título do texto diz assim: Xabi Alonso substitui Vini Júnior pela 12ª vez em 16 jogos no Real Madrid. Brasileiro tem apenas 4 partidas completas sob o comando do treinador, em média de 75 minutos em campo por jogo. Olha aí, aqui ó, jogo do Botafogo, que eu já comentei, tem vídeo aqui, se você for botafoguense, né, vai aqui dar uma olhadinha aqui no vídeo. Mas vamos falar do Vini Júnior. Então, diz assim o texto: ver a placa com o número 7 à beira do campo está se tornando comum nos jogos do Real Madrid. Neste domingo, na vitória por 2-1 sobre o Barcelona, Vinícius Júnior foi substituído pela 12ª vez pelo técnico Xabi Alonso e reagiu com um ataque de fúria. Tá de sacanagem! Esbravejou o brasileiro em um desabafo recheado de palavrões no caminho... ai meu Deus, me perdi. No caminho até a lateral do gramado. Então vamos ver aqui a reação do Vini Júnior. Olha só o que ele fez, hein? Vini Júnior aí com vocês. Aí, au. Que isso, paizão? Que isso? Que isso? Sobrou pra todo mundo, irmão. Sobrou pra todo mundo, hein? Ele não curtiu, hein? Ó o Rodrigo aí. O Rodrigo entrou no lugar dele, né? Ele, olha só, pagando geral total o Vini Júnior, hein? Não gostou não, hein? Não gostou o Vini Júnior? Bom, tá aí o vídeo. Com certeza Virgínia Fonseca dormiu de calça jeans. Então, vamos lá. Voltando aqui pro texto, vamos parar de falar da vida dos outros. Aqui, ó. Atual dono do prêmio FIFA The Best, como melhor jogador do mundo na temporada 23-24, Vini Júnior viu seu status mudar no Real Madrid de Xabi Alonso. Ainda não é possível dizer que seu lugar na equipe está em risco, afinal, ele esteve em campo nas 19 partidas sob o comando do Xabi. Mas Vinícius só atuou 4 vezes durante os 90 minutos, ou seja, né, o jogo todo. Em 3 ocasiões começou no banco, olha, e foi substituído em 75% dos 16 jogos em que foi titular. Aqui ó, a fotinha dele. Cara, o mais incrível aqui é que ele tá esbravejando, assim, né, não tem um contato visual aqui entre os dois, mas o Xabi Alonso, ele saiu de shed aqui, vai reclamar aí com a mamãe, e o Vini Júnior aqui, né, com certeza falando com algum auxiliar técnico e tudo mais, mas eles, nessa foto aqui, eu acho que essa foto aqui resume bem o que está rolando entre Vini Júnior e Xabi Alonso. Mas vamos continuar aqui. Na entrevista coletiva após a vitória no Clássico, Xabi Alonso tentou colocar panos quentes na reação de Vini Júnior, mas afirmou que vai conversar com o jogador. Então, aspas aí para o senhor Xabi Alonso: fico com muitas coisas positivas do jogo e boas coisas do Vini, mas falaremos com certeza. Não quero perder o foco do que é importante, mas são coisas que falaremos. Dentro do grande jogo que foi, Vini trouxe muita coisa e realmente jogou muito bem. Do resto conversaremos, afirmou o treinador espanhol, que falou por 3 vezes que vai conversar com Vini Júnior. Olha, vai ser um papo pesado, provavelmente, hein? Então, olha só, em relação aí a essas substituições que o Vini Júnior está passando, né, no Real Madrid, o Real Madrid do Xabi Alonso, lembrando que quando o Carlo Ancelotti ele era o técnico do Real Madrid, o Vini Júnior ele tinha moral. Ele tinha muita moral com o Ancelotti, até porque o Ancelotti, historicamente, é um técnico que tem boa relação com os jogadores brasileiros, né?
Então, e essa boa relação se estendeu ao Vini Júnior. Foi até, não é, com o Carlo Ancelotti que o Vini Júnior, ele, vamos dizer assim, cresceu, né? Cresceu no seu futebol, começou a jogar um pouco mais, tudo mais, enfim. Com o Carlo Ancelotti ele teve muito espaço e muita moral, mas com o Xabi Alonso isso não está acontecendo. E como a gente viu aqui, né? E aqui, ó, em 16 jogos, o Vini Júnior ele foi substituído 12 vezes, né? Então é uma situação muito estranha, né? Muito estranha, porque o Vini Júnior na partida, no El Clássico, na partida ali contra o Barcelona, que é uma rivalidade imensa, né, das duas equipes, essa reação do Vini Júnior me parece o estopim de algo que já vem se arrastando. Então, olha aí, ó, 12 vezes, né, sendo substituído 12 vezes em 16 jogos. Tem partida que ele começou no banco. Então, essa relação entre Vini Júnior e Xabi Alonso, ela me parece que é algo, assim, não vou dizer que é a perseguição do Xabi contra o Vini Júnior, mas o Vini Júnior está perdendo espaço com o Xabi Alonso ali no elenco, no time, enfim. Tem até imagem aí, que eu pesquisei, mas eu não consegui encontrar mesmo. Talvez eu pesquisei errado, burrão. Mas tem imagem, né, dos jogadores do Real Madrid comemorando e o Xabi Alonso chegando e a galera, né, tipo assim, dispersando, e aí chegou o chatão. Então, me parece que o Xabi Alonso ele tá meio que perdendo aí o elenco, tá? E essa atitude com o Vini Júnior parece que é um pouco de reflexo disso, né? Mas se o Vini Júnior ele pode estar perdendo espaço aí no Real Madrid, isso não está acontecendo com o Mbappé. O Mbappé, ele, né, perdeu o pênalti no El Clássico, né, mas ele, enfim, teve mais minutagem na partida e tem mais espaço no elenco com o Xabi Alonso do que o Vini Júnior. Isso é notório, né? E será que estamos revivendo aí aquilo que acontecia com o Neymar, o que aconteceu, né, com o Neymar, a relação do Neymar com o Mbappé lá no PSG? Bom, aí fica aí a pergunta aí para vocês que vão responder aqui nos comentários. E agora eu quero relembrar até um vídeo que eu fiz. Eu gravei um vídeo falando sobre o namorico, a ficada do Vini Júnior com a senhora Virgínia Fonseca. E na época, né, quando eu gravei o vídeo, saiu ali uma postagem do Vini Júnior nas redes sociais dele, né, ele agradecendo a presença dela ali na casa dele e tudo mais, o namorico que eles tiveram, e ele tinha terminado com ela, né? Ou ela terminou com ele, enfim, aconteceu umas coisas aí e tal, ela se sentiu traída, passada para trás e decidiu terminar, mas parece que agora eles voltaram. E a gente vai ver isso aqui agora, olha só. Aqui, ó. Tá no G1, tá de Goiás, a TV Anhanguera. O texto é da Rafaela Barros no G1 Goiás. Então diz assim: Vini Júnior esconde o rosto ao postar foto com Virgínia em viagem a Mônaco. Olha, na foto postada pelos dois em seus perfis do Instagram, ela postou ele também. Eles aparecem com amigos em um restaurante no distrito de Monte Carlo. Olha, atacante do Real Madrid cobriu o rosto com um pano. E rapaz, aqui a fotinha, olha aí. Virgínia, amigos, e aqui, ó, o pano e Vini Júnior. Ai, meu Deus. E aqui ele colocou, né? Eu acho que foi dele essa foto postando os stories no Instagram de Virgínia, repostada por Vini Júnior. Aí ele escreveu aqui, ó, minha Cher. Tá aqui. Tá aqui, ó, foto mais ampliada e tal. Vamos lá, hein? Vamos falar aqui
Textinho. A influenciadora Virgínia Fonseca e o jogador Vini Júnior postaram uma foto juntos em Mônaco, na Europa, na manhã desta segunda-feira, né? Vulgo hoje. Na imagem postada em seus perfis no Instagram, eles aparecem com amigos em um restaurante no distrito de Monte Carlo. Sentado ao lado de Virgínia, o atacante do Real Madrid está com um pano cobrindo o rosto. Momentos antes, Virgínia postou 2 fotos apenas com as refeições sobre a mesa entre as 14 e 14h30 no horário local. Em uma delas, brincou com o tamanho das carnes servidas e em outra, a influenciadora disse que comidas locais são muito... está em Mônaco, né? Então, assim, gente, até relembrando o vídeo que eu fiz dos dois, na verdade foi do Vini Júnior, né? Até porque o Vini Júnior, ele, na minha visão, ele sempre foi um jogador que ficava mais na dele, né? Não era mídia, eu até brinquei, né? Olha, o Vini Júnior, ele não é mídia, ele tá na dele e tal, mas a Virgínia Fonseca é mais mídia que o John Kennedy do Fluminense, talvez até que o do Neymar. E eu falei, né, no vídeo lá, que o Vini Júnior tinha salvado a carreira dele quando terminou. E aí eu dei um exemplo hipotético ali, tá no card aqui, tá aqui no card, depois você vai lá assistir. Já tá acabando esse aqui. Então, resumindo aí essa história toda, né? Vini Júnior deu piti lá e acabou que esse episódio do Vini Júnior, a reação do Vini Júnior quando ele foi substituído, virou notícia na Europa, né? Os principais jornais esportivos lá da Europa, eles ressaltaram aí a atitude do Vinícius Júnior. Parece até que esqueceram um pouco do Lamine Yamal, que jogou nada na partida, e focaram em cima do brasileiro. E isso é preocupante. É preocupante porque o Vinícius Júnior está aí à beira da Copa do Mundo. Tem muito espaço na Copa do Mundo. Carlo Ancelotti é o técnico da seleção. E isso pode, eu não estou falando que vai, não vou cravar nada aqui, mas isso pode estremecer ainda mais a relação dele com o técnico Xabi Alonso. E eu aprendi, acompanhando futebol, que o jogador, ele recebe para treinar, né? A gente que é torcedor, a gente que fica nessa coisa de, olha, já titular absoluto. Na verdade, nos clubes, né? Nos clubes cada vez mais profissionais e tudo mais, o jogador, ele recebe para treinar. E o técnico, é por isso que existe um técnico, né? Ele vai olhar, ó, quem tá melhor, quem tá jogando bem, né? Como o Felipe Luiz fez com o Pedro, né? Ó, tá meio assim, tá ameaçado e tal, segura aí, né? Até que o Pedro, ele se provou. Olha, não, eu tô aqui, me coloca aí que eu tô aqui. E o Felipe Luiz colocou ele. Mas isso pode estremecer a relação do Vinícius Júnior com o Xabi Alonso. O Xabi Alonso pode até colocar ele, né, por mais vezes no banco. E pode até, sei lá, talvez forçar uma saída, né, do Vini Júnior do Real Madrid, né? Bom, isso pode acontecer. Você concorda ou não concorda? Deixa aí nos comentários. E não tendo espaço no Real Madrid, isso pode até afetar, né, o Vinícius Júnior na seleção brasileira. Porque, assim, esse canal e todas as redes sociais, né, os perfis nas redes sociais aqui deste canal, a gente aborda o futebol brasileiro, né? Então por que tá falando aí do Real Madrid? É porque o Vinícius Júnior, né? E o nosso foco aqui, quando a gente fala de futebol internacional, é a seleção. Então, tem o Vinícius Júnior, ele tá no Real Madrid, mas ele é figurinha carimbada na seleção brasileira. E se o Vinícius Júnior vai mal, não só ele, né? Estamos falando dele porque a pauta hoje é ele. Mas se um jogador, né, brasileiro que tem aí entrada na seleção brasileira, ele vai mal, isso pode afetar a seleção brasileira na Copa. E o Vini Júnior, ele está passando por uma situação em que ele está, né, visivelmente perdendo espaço
ainda que eu acredite e defenda que o Xabi Alonso é o técnico e ele tem a última palavra quem vai jogar, mas o Vini Júnior ontem, né, contra o Barcelona, ele fez uma partida impecável, impecável, né? Vai lá, né? Se fosse substituído, sei lá, com 15 minutos, com 5 minutos, né, para terminar a partida. Mas não foi isso que aconteceu ali. Antes da metade do segundo tempo, ele já estava sendo substituído, e isso é recorrente, como a gente viu aqui no texto. E isso pode sim afetar, né, o Vini Júnior, o futebol do Vini Júnior, né? Não estou aqui passando pano para o que o Vini Júnior fez, tá? Eu acho que ninguém deveria fazer isso. Eu acredito sim que a reação dele é o estupim de algo que já vem acontecendo há mais tempo, mas a forma como ele agiu não é algo para a gente passar pano, mas a gente tem que também levar em consideração que a falta de espaço que o Vini Júnior claramente está tendo no Real Madrid pode até atingir o seu nível no futebol, né? Bom, se eu tô certo ou não tô certo, se você concorda ou não concorda, deixa aí nos comentários. Bom, esse foi o vídeo aqui onde eu falei sobre o Vini Júnior e toda aquela reação dele quando ele foi substituído pelo Xabi Alonso no clássico do Real Madrid contra o Barcelona no Santiago Bernabéu. Eu peço para você deixar o seu like, peço para você deixar um comentário. Se concorda ou não concorda comigo, viajei demais aqui? Bom, deixa aí nos comentários. E também eu peço para você largar a sua inscrição aqui neste canal, porque é muito importante para este canal e também porque tem vídeo aqui quase todo dia, beleza? Até o próximo vídeo!